O Imperador de Todos os Males, uma biografia do câncer. Esse é o nome desse livro maravilhoso do Siddhartha Mukherjee, que conta então a história da relação entre os seres humanos, a humanidade como um todo, e os mais diversos tipos de cânceres que acometem a nossa espécie. É um livro relativamente grosso, ele tem mais ou menos 600 páginas, porém ele tem uma linguagem relativamente bem acessível. Esse escritor, o Siddhartha, ele é formado em biologia, imunologia, medicina e é oncologista, ou seja, ele trata câncer, ele se relaciona muito com o câncer, tanto na parte terapêutica quanto na parte de pesquisa. Então ele criou e escreveu esse livro, que como o nome já diz, é literalmente uma biografia do câncer. Então ele vai ter várias partes desse livro, nas quais ele vai discutir, por exemplo, sobre toda a história do câncer na humanidade, desde corpos encontrados na Cordilheira dos Andes com cânceres ósseos observáveis, até mesmo citações de novas formas de escrita nos povos da antiguidade que davam uma palavra para o que seria então conhecido como câncer. O câncer ele é representado por essa forma de um caranguejo, por quê? Porque assim como um caranguejo, ele consegue, como estou fazendo com os meus dedos, se esconder na areia, na qual ele só aparece o corpo e as patas ficam enterradas na areia. E essa é a noção que nós temos, por exemplo, de um câncer metastático. Você observa o que seria o corpo do caranguejo, retira esse corpo do caranguejo e as metástases, que seriam as patas do caranguejo enterradas, você não observa e depois tem a reincidива, certo? Então, durante toda essa história do câncer com a humanidade, você teve desde a história da anatomia, Galeno, de Sales, que vão dar uma definição da anatomia como um todo do corpo humano e vão observar posteriormente essas anormalidades que veriam a ser consideradas câncer. Daí você vai ter o início de uma batalha longa na qual você tinha de onde veio, da bile negra, é um vírus que causa ele, o câncer. Como tratá-lo? Não tem cura, deixa ali, ou retira aquela massa que você está observando, retira a massa e mais todo o tecido que está em volta para ter uma certeza de que você conseguiu retirar? Ou será que tem outras formas de fazer isso de uma maneira menos traumática para o indivíduo que tem essa doença? Certo? Então, ele vai traçando um paralelo de toda a história da humanidade com o câncer, o desenvolvimento científico de toda a medicina relacionada ao câncer. Outra parte do livro, ele vai falar então sobre o que seria a guerra do câncer. Por que guerra do câncer? Estamos nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. O projeto Manhattan, aquele projeto que no qual foi desenvolvida a bomba atômica, provava para muitas pessoas que você poderia, com um grande foco e com muito investimento, desenvolver uma coisa, uma ciência aplicada, sem se ligar muito à ciência básica. Então, você tem tanto Lasker e o Farber, que são duas personalidades muito importantes nessa guerra, advogando no Congresso americano sobre a necessidade de verbas para o combate ao câncer, mas não para um estudo de ciência básica do que seria o câncer, e sim para um estudo no qual você fosse utilizar diversas substâncias químicas, fazer diversos estudos para encontrar alguma que curasse de vez o câncer. E por ser então uma doença muito presente na vida da humanidade, surge uma grande angústia sobre a necessidade, então, de como que um país consegue desenvolver uma bomba atômica e não consegue desenvolver a cura para o câncer. Então é investido bilhões de dólares na pesquisa contra o câncer, a reincidência do câncer e as frustrações. Então, você às vezes encontrava uma substância por acaso que servia para o câncer, mas aí você descobria que ela só servia para um tipo específico de câncer e que grande parte dos cânceres que eram combatidos com aquela droga se tornavam resistentes a ela, e depois de, às vezes, 2 anos, a pessoa voltava a ter um câncer, às vezes, mais agressivo do que ela tinha anteriormente. Foi meio que um banho de água fria nesse projeto de combate ao câncer, apenas na ciência aplicada. Para alguns tipos de câncer, isso funcionou. Para alguns tipos de câncer, você encontrou qual era a substância química que conseguia combater ele. Mas justamente pela falta do conhecimento do que seria o câncer, você não teve um grande sucesso, mesmo com esse investimento bilionário sobre esse ramo de pesquisa.
Um outro ponto, então, que vai ser abordado foi uma outra visão sobre o câncer, que seria a da prevenção. Parou-se de ficar tanto foco em cura do câncer para pensar como a gente previne. Porque, de repente, do nada, começou, após a Primeira e a Segunda Guerra, começou a ter uma explosão de casos de câncer de pulmão em homens e, posteriormente, em mulheres americanas, porque grande parte desse livro é voltado para os Estados Unidos. E foi-se descoberto, então, que o consumo de tabaco, o hábito de consumir cigarro, sobretudo na época, levava ao câncer. E foi uma luta, assim, que é descrita nesse livro, incansável para conseguir que propagandas de cigarro fossem abolidas da televisão, ou que fossem veiculadas também propagandas do que realmente o cigarro causa. Foi feito muitos estudos para dizer que, na realidade, o cigarro ele te protegia a sua saúde, e não o oposto. E como você tinha basicamente toda a população fumante, era difícil você fazer uma comparação entre quem fumava e quem não fumava, porque quase todo mundo fumava. Então essa questão do tabaco foi muito crucial na parte do câncer, porque o tabagismo causa diversos tipos de cânceres, não apenas o pulmonar. Então a prevenção ao câncer foi feita a partir do combate à indústria tabagista, o combate à propaganda do tabaco. Outro ponto muito abordado nessa parte de prevenção foi a descoberta da coloração Papa Nicolau e da sua aplicação no caso de câncer de colo de útero. E como que você conseguia ver lesões pré-cancerosas. Precisava esperar que a pessoa tivesse um câncer invasivo, difícil de tratar, que você fosse precisar de uma cirurgia radical, você precisa e depois pudesse correr risco da pessoa ter uma reincidência. Não, você fazia o quê? Acompanhamento. E fazia então a prevenção de maneira secundária, conseguindo então diminuir a mortalidade do câncer nesse caso. Um outro ponto muito abordado nesse livro e que é mais atual, é a parte genética do câncer. Quando foi descoberto então que o câncer não era necessariamente um resultado de um desequilíbrio corporal, de fluidos, não era resultado necessariamente de um vírus, como em alguns casos, no caso do câncer de colo de útero, a maior parte deles é causado por um vírus, foi descoberto isso depois. Mas todos os cânceres, não foi encontrado um vírus lá que causasse esses cânceres, foi encontrado o quê? Foi descoberto que o HPV, o vírus do papilomavírus humano, ele causa câncer de colo de útero porque dentro dele ele tem pedaços de genes que não são estranhos para nós. Na realidade, são genes que nós possuímos. São oncogenes. O que são oncogenes? São genes que permitem e estimulam a célula que ela se divida. Nós temos esses oncogenes porque durante a embriogênese, durante a formação de nós dentro do útero, nós precisamos crescer. Quando nós estamos crescendo, quando somos crianças, nossas células estão se dividindo, então esses oncogenes atuam, fazendo essa multiplicação. Porém, quando você se torna adulto, a maior parte desses genes são silenciados através de supressores tumorais. Foi esse o nome dado para esses genes também. Então, se você tem algum vírus que vai e interfere naquilo, ou se você, por exemplo, passa por mutações, o que causa mutações? Excesso de radiação ultravioleta, utilização de produtos químicos como tabaco, no tabagismo, excesso de sal na comida, pode levar à supressão do supressor tumoral, ou seja, a inibição desse gene, ou a expressão de um oncogene. Se isso ocorre, aquela célula vai começar a se multiplicar sem parar. Ela vai se formar o quê? Uma massa. E quanto mais você multiplica uma célula, maior a chance dela ter erros, ter mutações, porque você não vai ter mais esse mecanismo de controle do que está certo e do que está errado na célula. E esses erros vão fazer com que aquele tecido que está sendo formado não seja funcional para o seu corpo, ele não vai executar o que você queria que ele executasse. E na realidade ele vai começar a trazer problemas para você. E isso então seria o câncer. É uma multiplicação desenfreada de células suas que foram mutadas por meio de um vírus, de radiação, e que levam então a, primeiro, ele vai utilizar o sangue que aquele tecido precisava, vai começar a pressionar o que está em volta. Se você tem, por exemplo, um câncer crescendo na sua coluna vertebral, ele pode pegar e começar a pressionar a sua medula espinal, fazendo com que você perca movimentos. Então, o crescimento dele gera problemas para você. Isso seria o câncer. Então, o câncer faz parte de nós. Então, ele não é algo estranho a nós que chegou. Ele vem de dentro de nós. Por fim, no livro, então, ele vai trazer os resultados dessa luta até agora. Os resultados da ciência
básica, sobretudo nessa última parte, essa parte toda de genética, é ciência básica. Porque parou-se de simplesmente buscar uma substância que cure o câncer para se buscar o que causa o câncer. A partir desse momento, você descobriu o quê? Que tem aquele gene, que é um supressor tumoral, que não está mais funcionando. Ou você tem aquele gene que é um oncogene, que passou a ser expresso e que você consegue criar um anticorpo, criar uma outra proteína que vai e inibe aquilo. Inibindo aquilo, para a multiplicação, resolveu o câncer, naquele caso. Então você conseguiu desenvolver drogas que realmente conseguem, de maneira mais efetiva, combater diversos tipos de cânceres a partir do estudo da ciência básica, não necessariamente aplicada, como foi o caso logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse final do livro, ele vai pegar e abordar sobre os diversos resultados, sobre a mortalidade, por exemplo. Então, juntando essas diversas medidas, a cessação do tabagismo, as pessoas tomarem menos, as pessoas fazerem a prevenção de câncer de colo de útero através da coloração Papa Nicolau, a mamografia também auxilia em tudo isso. Os novos tratamentos fizeram com que as pessoas hoje consigam viver com o câncer por muito mais tempo ou consigam até mesmo se livrar deles, certo? Em diversos tipos. Então é tratado nesse livro tudo sobre câncer. Não é à toa que o nome é Biografia do Câncer. E é por isso que eu recomendo muito, muito mesmo. Ele vai trazer então uma abordagem diversa sobre o câncer, sobre a cura do câncer, a prevenção do câncer, o que é o câncer, a que ponto nós estamos no câncer. E, nesse meio tempo, ele vai tratar diversos casos pessoais, de pessoas específicas, com tipos específicos de câncer, para usar aquilo como fio condutor dessa história. Então não vai ser uma linguagem simplesmente técnica falando sobre por que aquele oncogene existe, porque aquela cura existe. Não, ele vai dar um exemplo de uma pessoa que teve aquilo, como aquilo impacta na vida dela e por que descobriram aquilo. Por isso que eu recomendo muito mesmo a leitura desse livro. Não vão se arrepender, vale muito a pena. Se vocês gostaram dessa análise desse livro, curtam, comentem o que vocês acharam, compartilhem para quem vocês acham que vai gostar e até uma próxima análise literária.